Ok! Como diz o Cliff. Deixa eu ligar, né? Senão você... Então nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para darmos continuidade ao nosso estudo, baseado no pequeno livreto do C.I. Scofield, Manejando Bem a Palavra da Verdade. Estamos dando aquele enrolation, aquele fermentation, aquele amontoation, aquele extendation no assunto crentes e profetas. É bom que é um assunto pertinente a nossos dias atuais, né? Essa fase laodiceica que nós vivemos. E o nosso texto base, dentre tantos outros, são aquelas 3 parábolas que se encontram em Mateus 13, a saber, a Mateus 13, de 24 a 33, que são as parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento. Oi? São parábolas onde o Senhor revela prescientemente o seu conhecimento, né, de que aquilo que ele estava criando ao lançar a semente, que foi a parábola do semeador, a semente da palavra, iria produzir fruto. E isso ia gerar a muvuca, né, o amontoado, os equicaléicos, os equicaléus, os eclesiásticos, os eclésia, a eclésia, a igreja, aqueles que são chamados para fora do reino de Satanás, para fora do mundo, para fora de si mesmos, né, para formar a igreja. Mas ele sabia que isso teria um desenvolvimento anormal, que isso ia ficar uma coisa gigante, né, isso ia ficar uma coisa disforme, ia se tornar uma coisa anômala, que é o que nós temos hoje, aí, já na reta final da igreja. Disso que nós vemos a última fase, que é a fase de Laodiceia. E o Senhor revela que sabia que Satanás não ficaria de braços cruzados, ele é operoso, mas ainda assim ele também já havia dito, ao anunciar pela primeira vez a existência da igreja, lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas o inferno trabalha. Eu já falei isso aqui em satanologia, que ele trabalha full-time, né? Ele trabalha de forma full-time, o tempo inteiro. Né? Ele é... que cara que não cansa. Ele o ódio é uma boa motivação. Né? Quando você está com preguiça, é por amor que eu vou ter que fazer isso, eu vou matar a cultura. Agora, quando você está com ódio, está com raiva, aí o cara vai, o Jack Bauer vai lá na Inglaterra, aquele cara que todo mundo tem medo dele quando ele sai assim, como é que chama, que tem bomba na internet aí? O cara da metralhadora, não é o Rambo não. Porque é o Chuck Norris. Chuck Norris, quando precisa matar aqueles que matou a família dele, vai lá, não sei aonde, o cara tem disposição, paga a passagem, vai pendurado no Boeing, mas vai. Né? O ódio é uma motivação e tanto. E Satanás, motivada pelo ódio, nós aprendemos isso lá em Apocalipse 12, 13, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele desceu até vós, cheio de orguê, né, cheio de ira, né, ele quer matar um por um, ele quer trucidar, ele vai peneirar, vai metralhar os judeus na tribulação. E assim como aconteceu com a igreja, quanto mais mata, mais tem, né? Satanás tentou fazer isso com a igreja lá no período de Esmirna, ele viu que estava enxugando gelo. Mais enxugava, mais molhado o trem vai ficando. Ele vai enxugando e o trem está molhado. E o interessante de falar isso aí dele matar, e realmente ele quer ver a humanidade, não só o judeu, mas a humanidade toda perdida. Matar, roubar, destruir. E é a vocação. Às vezes dá a impressão assim, de que porque ele quer ter uma maior população quando ele estiver no inferno. Mas ele não vai ter nenhum domínio, nenhuma influência, ele vai sofrer. Eu acho que é o contrário, ele quer uma menor população no céu. Né? Mas a impressão inversa é de que quando ele chegar lá, no local preparado para ele, vai ter muitos acompanhantes. E que ele vai exercer um domínio. Que é o conceito medieval de inferno, né? E assim, e isso não existe, porque ele vai ser tão prisioneiro quanto e tão, todos, tão condenado ele como não vai qualquer ter, Ele não vai ter ouvintes, ele não vai ter seguidores, igual ele, né? A ideia dele desde o princípio é receber toda a glória igual Deus. Né? Se fosse para ele ter ouvintes, seria como diz lá em
em Isaías, ou em Ezequiel, fala, é você? Você que é o cara? Às vezes é igual aquele filme MIB, né? É aquele cara fantástico, assim, cheio de poderes. Quando você vai ver, é um vermezinho lá dentro da cabeça do cara controlando o robozão. Às vezes, Ezequiel fala isso, que os seis vão falar assim, você que destruiu as nações, isso ali? Não, esse carvãozinho... A ideia dele sempre foi de arregimentar um batalhão para a sua glória. Claro. Então, assim, até nisso ele é enganado. Ele é um bobo. Mas então o Senhor revela através das parábolas do joio, do grão de mostarda e do fermento, que ele sabia que haveria intromissão de elementos perniciosos, o joio. Haveria a intromissão de elementos demoníacos, né? Demônios formando uma estrutura eclesiástica inexistente, que é a parábola do grão de mostarda, a grande árvore, para ser bispo, não sei o que, coroinha, e você, o fiel, o bobãozinho lá, não sabe nada, se possível escuta a Bíblia em latim para não entender nada, né? Ores probloros, bobenguis, oblonsguinho, o cara, amém, ficou 1000 anos nessa, o cara falando lá e ninguém entendendo nada, beleza, eu tenho que ir na missa, né? Então vamos. E a parábola do fermento, que fala não apenas a intromissão de joio, elementos malignos, como também o grão de mostarda, a intromissão de espíritos malignos para gerar uma hierarquia, como também a intromissão de doutrinas malignas, o fermento, introduzidos na massa, né? Então esse joio, o elemento, o grão de mostarda, a estrutura eclesiástica. A estrutura eclesiástica e o fermento, o mal do hotel, o que ele falou? Chegou o velho. Chegou o velho. Mato. Com quem que você brigou? Amâncio. Chegou o velho, é ótimo. O velho e a véia, né? A véia não, a eleita amada. Legal foi a canção, né? Como diz, não pode falar, véia a gente fala, mas quando ela se ama, irmã, perdão me chamar assim, a gente fala a eleita amada, né? Como diz em João. Quer sentar os dois aqui? Não fica aí. Então, essa intromissão do joio, o elemento maligno e pernicioso, essa intromissão, essa inflação do grão de mostarda, que é a estruturação eclesiástica, e essa inserção do fermento na massa, que é a doutrina perniciosa, a doutrina maligna, trouxe como consequência os 3 males que atacam a igreja. O mal moral, trazido pelo joio, o mal eclesiástico, trazido pelos espíritos demoníacos que falam nas mentes, nos corações e nos ouvidos dos enganados, e o mal doutrinário, que é aquele que é inserido por impostores. Impostores, eu vi essa palavra hoje. Impostores. Sabe uma palavra que, quando você está procurando isso, vai falando. Que eu já observei em vários versículos nos últimos dias, é a palavra estranhos. Fala sobre a cilada dos estranhos, fala sobre um outro versículo que eu li ontem. Você está falando sobre os joios inseridos, transgênicos? De todo jeito. Eu tenho uma seleção de versículos aqui que nós vamos ver. Refere ao inimigo como estranhos. Então, assim, que muitas vezes... Estranho, muito estranho. Aqui, ó, tem... Não, a pessoa que você não conhece, mas que está operoso. Mas você está falando de João 10? Não, né? Não. O pastor, as ovelhas conhecem a voz dele, mas a do estranho, então, ela não segue. Depois eu vou te passar, eu falei, gente... A doutrina do estranho. Eu tô assim, anota aí, Rafael. A doutrina do estranho. Vamos fazer a doutrina do estranho. Não, porque tem vários versículos que falam sobre isso, como se fosse assim, uma coisa que se você não discernir bem, você não vai perceber. Você não consegue perceber. E tem muita gente seguindo estranhos por aí, achando que é gente bacana. Depois você olha esse versículo. Qual parábola? Nós estamos na Mateus 13, de 24 a 33.
que é a parábola do joio, do grão de mostarda e do fermento. O joio é o elemento, a pessoa amoral ou imoral. O grão de mostarda fala da estruturação eclesiástica. O arvrão, a grande árvore, né? Esse cristianismo visível. E a parábola do fermento, nós vamos ver, fala do mal doutrinário, né? Daquilo que é trazido por impostores, que fala lá em 2 Timóteo 3,13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Existe um postulado, né? Um postulado é uma afirmação, né? Existe uma afirmação filosófica que inclusive foi utilizada pelos nazistas, que diz o seguinte, isso não é bíblico, evidentemente, é satânico, que diz o seguinte, que uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Isso é verdade. Isso é uma verdade de Satanás. Eu sei. Eu já vi isso. Tem histórias que você inventa a respeito de si mesmo para impressionar uma namorada, uma sogra, um amigo. E depois você começa a contá-la tantas vezes que você começa a acreditar que aquilo realmente existiu. Aquilo se torna fato para você. Isso, inclusive, no estudo da psique, isso é fato, você sabe, né, Lã? Você se engana. Você mente para você. Você acredita na sua mentira. Isso em psicologia é explicado. Não, e tem pessoas também que, para não ficar mal na fita da mentira que falou, acaba fazendo aquilo virar uma realidade. Às vezes inventa uma profissão que não tem, mas vai lá e acaba fazendo um curso escondido para poder ter, para falar que... Para dar suporte. Dar suporte ao fakeismo, né? Tem isso, né? É um fake operacional. Fala que é loura naqueles negócios de bate-papo e não é, mas ela pinta o cabelo e vira loura, entendeu? As pessoas são muito, né? O ser humano é a profundidade do engano. A profundidade da vaidade, né? Ou da vaidade, ou do orgulho. Eu sou dentista, mas não sou. Mas daqui 4 anos eu vou virar. O comportamento humano é inexplicável. Essa semana, uma amiga da Marluce, colega de trabalho, a irmã da colega de trabalho, tentou suicídio. Ela vive uma vida muito satisfeita, apesar dela fazer o que quiser. O marido, inclusive, a leva de carro para encontrar com o Ricardão. Nossa. Ele é o famoso corno manso. Essa é a depressão. Ele dá suporte para ela. Você vai encontrar com o seu namorado hoje, você quer que eu te leve de carro? Mas ele sabe? Sabe, aprova e leva. Deve ser por isso que ela é frustrada. Então ela... Não, mas... Olha o comportamento humano. O comportamento humano é bizarro. Você levaria a sua mulher para te trair? Mas isso é porque ele também tem outra. Não sabendo. Vai encontrar com a sua. Eu já marquei. Ela é igual aquele. Não, mas ela não admite, não, porque ela é igual aquela que estava na internet, no Facebook aquele dia. Isso é só um aviso. Você viu essa no Facebook? Da mulher ciumenta? O comportamento humano, ele é profundamente... É a depravação humana. Não sei se já teve... Esse estudo também é muito interessante. O estudo da depravação humana, é bíblico, né? A profundidade do engano do coração. Daqui a pouco ele separa, cada um vai pro seu. Então... Mas eu estava querendo dizer o que a Miss Kevin falou. A questão do... Eu estou falando até que seja, né? A vida falando, eu sou evangélico, eu tenho certeza. Porque eu posso dizer assim, eu sou pedreiro. Mas por quê? Porque eu tenho como provar que eu sou. O rapaz que ainda deu o suporte para mentira. Se eu falo assim, você é pintor? Eu ainda falo, não, eu até faço uma limpeza, mas pintor ainda não sou. Pintor é um eletricista? Dentro da lógica que eu entendo o que é um eletricista, eu falo, não, eu faço. É o quebra-galho. Elétricas, mas eu ainda não sou um eletricista. Tem nome para isso, irmão, chama fuçador. O meu pai é que fala isso. O meu pai, ele mexe na parte hidráulica, na parte elétrica, ele é fuçador. Ele estraga tudo, né? Ele é fuçador. É uma coisa muito comum no meio evangélico, pessoa só porque te ouviu você falar algo sobre a Bíblia, porque não lê. Nó!
você é um pastor. Eu falei, eu? Não, mas, meu filho, mas o conhecimento, filho, é porque eu leio, estudo a palavra de Deus, estou procurando conhecer Deus. Mas um pastor. Eu estou entendendo o que o irmão está falando. Se você for olhar tecnicamente, ser eletricista, não, para você ser um eletricista, você tem que saber muita coisa a respeito daquelas transição da energia e coisa e tal ali. Em determinados prédios onde tudo é regulamentado, você precisa ter uma carteira, porque o síndico vai falar assim, me dá um documento. Porque lá perante a lei, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que provar que quem mexeu aqui é um profissional. Na hora que pegar fogo no prédio e morrer 50 pessoas, alguém vai ter que ser responsável. Né? E aqui no Brasil a gente sabe que não vai dar em nada, né? O outro construiu o prédio com areia do mar, caiu, matou um monte de gente, ficou por isso mesmo. O Narras lá. Não era areia do mar. Não, mas ele caiu na mão de Deus. Era areia. Num hotel e foi pra lá. Nada por esgoto. Pois é. Que fica, mas a nossa justiça uma parede, é falha. Tá bonito, né? Mas daqui 2 anos, 3 anos, ela começa a estufar e pipocar. O Rafa, nós sabemos bem o que é isso, né, Rafa? A gente está nessa área da construção civil. Cria fungos, Mas não era areia do mar. Mas vamos lá. Então, esse joio, ao adentrar a estrutura, esse joio, ao adentrar a estrutura cristã, ao se intrometer na igreja, ele trouxe consigo uma estruturação e um ensino deturpados, que vão contra a palavra de Deus. Então são 3 os males que assolam a igreja. Satanás, quando ataca a igreja, ele ataca através de 3 vias, que nós já temos visto, né? Nós estamos repassando para dar o fechamento hoje, com as curas, né? Ele ataca através do mal moral, ele ataca através do mal eclesiástico e ele ataca através do mal doutrinário. Tem uma vez que eu comecei a falar desse assunto, já tem umas 4 semanas, que eu não estava conseguindo colocar na ordem de gravidade qual é mais grave do que qual. O mal menos grave, vamos chamar assim, é o mal moral. Isso não tem dúvida. Porque nós vamos ver que para o mal moral, para o mal doutrinário e para o mal eclesiástico, são os 3 tipos de mal, o único que ainda existe um recurso é o mal moral. O mal moral, a solução para ele é ou a correção ou a excomunhão. Isso está baseado lá em Mateus 18. O mal moral, todos os 3 males, pelo princípio da identificação, pelo princípio da associação, pelo princípio da participação, a presença de um malzinho moral, um malzinho eclesiástico, um malzinho doutrinário, fermenta a massa inteira. Lembra do pão da Elaine? Ela falou que com uma bolinha, se ela faz 300 quilos de pão, não foi o que você falou? Não, mas com uma pelotinha assim. Não foi bem isso, não, mas dá para entender. Ele força demais. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O princípio é esse, né? O princípio isso se diz, falado em Coríntios, 1 Coríntios 5 e também lá em Gálatas 5. Se vocês querem mais especificar, em 1 Coríntios 5, 6 e 7 e Gálatas 5, 7 e 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O primeiro fala do mal moral, aí, o 1 Coríntios 5, e o outro fala do mal doutrinário, o Gálatas. Todos os 3 males afrontam e vêm contra a igreja. São males que Satanás usa para roubar, matar e destruir a igreja. Mas é interessante esse Gálatas, perdão, não cheio de cortando. bolinho. Gálatas 5, 6, específico, né, quando Paulo ele só falava, porque em Cristo Jesus nem a circunstância, nem a incircunstância tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. E também que repetindo 1 Coríntios 12, 13, 14. Exatamente. Então uma fé ativa, o princípio dela é em amor. Se não tiver amor, né, a fé é alimentada com a palavra de Deus, que revela o amor incondicional de Deus, e nós apropriamos e podemos andar nessa fé. Você está me fazendo lembrar uma frase que eu li ontem, de um tal de Tozer. Conhece esse nome, né? Não sei o que é lá, Tozer. T-O-Z-E-R. A.W. Tozer, D.W. Tozer. Tozer é um
dos bombantes aí da igreja da Filadélfia do século retrasado, né? Ele falou que, como é que é a frase? A igreja é a única associação, vamos colocar assim, né? O único grupo, né? É a única associação que trabalha em prol ou em benefício dos não associados. Acho muito interessante. A máfia, ela trabalha por ela e para ela. O PT, o governo, ele trabalha para ele. Vamos roubar só para nós. Então, cada grupo trabalha para si mesmo. As máfias, os grupos, as organizações, os maçons, as corporações, os sindicatos. É assim que o ser humano funciona, né? Isso é obra da carne, está lá em Gálatas. As obras da carne são bem conhecidas e são, né, divisões, partidos, grupinhos, panelinhas, facções, meu grupinho, minha turma, minha família, eu roubo para mim, eu trabalho para mim, eu defendo o meu. A igreja, esse irmão com muita percepção falou que é a única sociedade, é o único grupo que trabalha para quem não é do grupo. Ele trabalha em função da sociedade civil, ele trabalha em função do outro, lá ide por todo mundo. É o Espírito de Cristo, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então eu achei muito interessante, que está dentro disso aí que o irmão falou. O que interessa, Cristo, não sei o que lá, a doutrina, as vírgulas, o que interessa, porque eles estavam brigando em cima de um ponto importante, que era a questão se a lei aperfeiçoa a obra, se a salvação precisa ser complementada com a minha perseverança. Conclusão essa que Armínio chegou alguns séculos depois, baseado em filosofia grega. Mas ele falou, o que interessa é você prestar serviço. O que interessa é que a sua fé se movimente em serviço prestado através do amor. Essa frase tem todo o sentido, né? Nós trabalhamos em favor dos outros, que não faz parte da igreja. O alvo nosso é alcançar os outros. Não, se eu tivesse lido essa frase há 24 anos atrás, eu teria tido uma resposta para um crítico. Eu trabalhava num lugar, e esse lugar tinha muita gente espírita e muita gente cética, né? Eu trabalhava num métier profissional onde todo mundo é muito intelectualizado. Eles iam no Palácio das Artes, eles assistiam óperas, eles gostavam de ler jornais que vinham de São Paulo e do Rio. Esse é tudo mitidão, inteligentão, né? E eu lá, Zé Bobão crente, lendo Bíblia. Então eles achavam ridículo e absurdo. Eu, que era um cara até inteligente, gastar meu tempo com Bíblia. Você tem que ler coisa mais, né, requintada, coisa mais bacana, o que está na moda, né, o Código da Vinci. Né, você tem que ler o que está na moda. E aí, uma vez, um colega lá de trabalho, ele passou por mim, e ele era muito brincalhão, e zombeteiro, é um escarnecedor. Ele passou por mim, eu estava justo num texto, acho que de romance, que fala assim, fazei o bem, e estava grifadinho, né, de amarelinho, tipo assim. Aí, fazei o bem, então isso já chamou a atenção dele, né? Aí ele chegou, abaixou assim, deixa eu ver o que você está lendo. Fazei o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Sabia, tudo é máfia. Ele me chamou de mafioso. Fazei o bem a todos, em especial os da família da fé. Eu falei, tudo é meia porcaria, vocês acham que são diferentes? Vocês estão seguindo a mesma vibe, o mesmo raciocínio. Panela. Aí eu a expressão não me deu nada para falar que não era para falar. Mas se eu soubesse essa frase na época, eu teria respondido para ele. Não, na realidade, a igreja é o único sociedade que trabalha em função não dos seus próprios associados. Mas existem 3 males. O mal moral, o mal doutrinário e o mal eclesiástico. Já tem um mês, né, desde que nós começamos esse assunto dos 3 males, né, do joio e do trigo, do crente e do profeta, que eu estava sem saber como definir qual que é a ordem de gravidade desses males. Que o mal moral dos 3 é o menos grave, isso eu sei porque é o único para o qual se dá uma oportunidade de correção, nós vamos ver. Mas eu já cheguei até a afirmar aqui que depois vem o mal doutrinário, depois o mal eclesiástico. Depois eu afirmei o contrário, que era o mal eclesiástico, depois o mal doutrinário. Aí, com a pergunta do irmão Amâncio, quando ele perguntou assim, onde é que é mesmo que nós estamos aí no texto?
Você falou que era Mateus 24? Não, Mateus 13, de 24 a 33. No que ele me fez essa pergunta, eu já estava quase largando a página aqui, porque eu estava lá em Timóteo, mas o dedo ainda estava aqui. Aí eu voltei para poder responder para o irmão. Por sorte eu não fechei, senão eu ia ter que procurar de novo, né? Mateus 13, de 24 a 32. Aí pelos próprios títulos eu vi. A progressão está aqui: joio, mostarda, fermento. Ou seja, dos três males, o mais grave é o doutrinário. Porque existe esse princípio da progressão ou da digressão nas Escrituras, pela concatenação da citação. A coisa é citada, então ali existe uma lógica. O Espírito Santo traz uma estruturação de progressão ou de digressão ao citar daquela forma. Então, o joio, que é o mal moral, ele é menos grave do que os outros dois males. Ele é menos grave do que o grão de mostarda, que é isso. Moral, né? O joio é o mal moral. O grão de mostarda é o mal eclesiástico. E depois culmina com o maior de todos os males, que é o mal doutrinário. Né? Realmente é. Por quê? O mal moral, ele ainda tem solução. É o único que tem solução. Para os outros dois não são apresentadas soluções. Para o mal doutrinário e para o mal eclesiástico. O mal moral, você tem duas. Ele é fermentante, ele fermenta toda a massa. Para todos os três males, o moral, o doutrinário e o eclesiástico, existe o perigo do princípio da identificação, ou do princípio da associação, ou do princípio da participação. Quando um corpo local permite o mal moral, ele pode ser escondido, aí a igreja está isenta. Você passa a ser responsável a partir do momento que você tem consciência daquilo. Isso é um princípio que vai às Escrituras. Inclusive, tem coisas que não são pecado, que podem passar a ser pecado, especificamente para você, se aquilo fere a sua consciência quanto ao que você acha que é pecado. Coríntios fala disso. Bem-aventurado que não se condena naquele que bem-aventurado aquele que não se condena naquele que pratica. Não tem nada a ver tomar Guaraton. Aquela porcaria de 1,20 que a gente está tomando, chama Guaraton. É uma coisa que vem 6 litros por 1,20 que a gente toma. É a imitação da imitação da imitação da imitação da imitação da imitação do Red Bull. Entendeu? Então, a gente toma esse lixo ali toda quinta-feira, quando a gente vai fazer um lanchinho, um pão com salame e o Guaraton. Eu estou falando Guaraton, mas nem sei se chama Guaraton. É uma coisa assim. Guarapã? Não. É um Guaraná aditivado energético, que é a imitação da 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 imitação do Red Bull. Porque o Red Bull já tem imitações. Você deu é 1,20. Um pote, assim, 1,20. Vem lá do Rio de Janeiro. Eles devem fazer com água de esgoto, né? Mas e com plástico reciclado na favela, né? A gente toma assim mesmo, né? Mas aí... Nossa, imagina quem faz seu estômago. Cuidado do fígado, hein? Como é que chama? Daqui a uns dias eu estou expelindo o fígado em pedaços. Mas aí aquilo não tem nada a ver. A Bíblia não fala, não tomarás Guaraton. Mas se de repente eu começo a ferir minha consciência achando que tomar Guaraton é pecado. Não, tomar Guaraton é pecado. E no dia que eu tomar, aquilo está te atrapalhando. Aquilo está atrapalhando o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Algo que não é pecado começa a se tornar pecado pela sua consciência. E isso também tem a ver com a consciência dos irmãos. Romanos 14. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não é da fé é dúvida. Se não é dúvida é pecado. Né? Então o mal moral, todos os males, eles são fermentantes, eles são contaminantes, eles são espalhantes. Hoje o tempo está passando devagarzinho, né? Eles são espalhantes. 30. Pois é. 29 e 8 segundos. Eles são contagiantes. O mal moral, se permitido dentro da igreja, conscientemente, os irmãos sabem, o pastor sabe, mas ninguém fala nada. O dízimo dele é muito grande, ele é empresário, ele que sustenta essa igreja. O cara tem 8 mulheres, mas eu vou falar alguma coisa? Deixa pra lá, né? Não, os árabes podem, porque não pode. Aí a coisa flexibiliza. Não, tem gente que ainda fala assim, não, mas isso é coisa que Deus vai resolver, eu não posso intrometer. Não, isso é coisa que a igreja resolve. Eu até citei o Akan.
Ele foi lá e catou uns negocinhos lá, em Josué 7, 1 e 11, e falou, Israel pecou. Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se isso é permitido, isso vai dessensibilizando o corpo local, e como todo mundo começa a achar que é normal e entra nesse oba-oba espiritual. E daqui a pouco a igreja está toda avacaiada. Tem uma solução para o mal moral. Isso está lá em Mateus 18, é bom que eu estou até aqui pertinho. Mateus 18, cujo contexto começa lá no 18:6 e vai até o 18:35. Capítulo 18 de Mateus todo. O capítulo 18 de Mateus é um capítulo cujo contexto é um contexto de perdão. É um contexto de perdão. Cristo já começa falando, ó, eu vou pôr, que é o 18:1 até o 18:35, que é o capítulo inteiro. O contexto do capítulo 18 de Mateus é um contexto de perdão. Ele está falando, gente, Jesus falando com os discípulos. Porque o legal de Jesus, tem até um livro que chama Pedagogia de Jesus, que ele deixava, que é a forma como nós devemos criar nossos filhos e devemos tratar nossos irmãos também. Você não inicia o assunto, você deixa a pergunta vir para você iniciar o assunto. É assim que você fala sobre sexo, sobre qualquer coisa com o filho. Você não vai lá e desperta a curiosidade dele, deixa ele perguntar. Papai, por que a barriga da minha está tão grande? Aí você vai explicar. Tem um bicho chamado Segum, e aí você conta o repolinho, né, a sementinha do repolho, aí você inventa uma historinha ou conta a verdade para ele. É melhor contar a verdade. Aí, você fala, é porque na união gamética, né, dos cromossomos, dos espermatozoides do óvulo, é formado um zigoto que depois se toma um blastoma, e aí você pode fazer uma dissertação científica. Você pode fazer uma dissertação científica também, né? Mas é um contexto de perdão. Esse contexto ele começa com a pergunta dos discípulos assim, Jesus, ô mestre, quem vai ser o maior lá em riba, hein? Quem vai ser o maior lá em cima? Aí isso gera um contexto para ele falar a respeito dessas questões de humildade, de perdão. E aí ele falou, o negócio é o seguinte, ô moleque, faz favor, vem cá. Aí ele chama um moleque vem lá, dá um trocado aí, tio. Fiquei sabendo que você é um mó bonzinho. O negócio é o seguinte, tá vendo esse menino aqui? Cada um de vocês marmanjo aí, barbado, não foi igual ele, vocês não entram no reino do céu não. Ou seja, você tem que ter uma atitude de receptividade, uma atitude de inocência. Né? Mas é inevitável que existam tropeços, fala isso, né? Acho que é da 9:7, 18:7. É inevitável que existam tropeços, não tem jeito de não existir, sempre vai existir. Mas ai daquele pelo qual existe o tropeço. Que vai ter, mas procura não ser dessa turma que provoca o tropeço, porque vai ter que acertar as contas. E o bicho vai pegar mesmo lá no trono branco em cima dessa questão. Mas se ainda assim rolar o tropeço, existe da minha parte, eu estava até lendo um outro texto ontem sobre a solicitude de Jesus Cristo, mesmo a favor daqueles que vinham para detonar mesmo. O cara vinha de sola nele. Amém, te abençoo. O outro chegava com as perguntas difíceis, chegava para detonar e ele, te abençoo. O Judas chega lá, e aí mestre, tudo beleza? Chega, dá um beijinho, fala, amém, te abençoo. Não, porque o substituto dele faz isso. O vicarius filii Dei. Né? O representante dele na terra, que está lá no Vaticano, faz isso, então ele devia fazer também. Não, eu estou aqui, toda a imagem dele é assim, com os dedos assim, esse cumprimento maçônico Illuminati, né? Mas isso é outra história, já deve ter lido muito sobre essa conspiração aí. Mas aí, até o Judas, quando ele veio, eu estava também estudando isso ontem, ele ainda que Judas estava predestinado para isso, ele faz um esforço até o último minuto para recuperar Judas, que ele fala, por que você veio, amigo? Isso, se você olhar o contexto histórico, cultural, essa forma de chamar dentro daquela circunstância era exatamente uma última oportunidade de sair fora dessa, não entra nessa não, se você está numa errada. Né? Ele estava tentando tirar o Judas da condenação. Falou, que vai vir tropeço, vai.
Mas mesmo quando alguém tropeça, o coração de Deus é um coração que busca, um coração que perdoa. Aí se eram 100 ovelhas presas no aprisco, mas faltava uma, mais faltava uma, mais faltava. Aí ele vai lá atrás. Ele larga as 99, não é? Conhece essa música aqui? Isso é a cara do irmão Amâncio, né? Eu sou João que gosta. É aquele eclesiastismo rural, né? Lá de Neves. É mó barato. Eu acho, eu sinceramente, eu juro, assim, diante da luz, eu me sinto muito mais à vontade num meio mais largado, mais rural do que no meio dos granfinos. Não me sinto bem no meio dos granfinos. É chato, é horrível. Eu detestava a 8ª igreja presbiteriana, muito perfume, muito luxo, muito flash, muita Jolie, muito Brad Pitt. Eu não me dou. Eu gosto de comer aquele peixe entorrado, pescado na Lagoa da Pampulha, tomar o aperitivo naquela cuíca mofada, aquela cuia mofada verde, mofada que fica pendurada no gargalo da garrafa, lá na prateleira da favela. É ali que eu me sinto bem. Eu já passei por isso, estou citando uma situação. Eu entendo, irmão, porque eu também fui criado no meio. Eu gosto eu me sinto bem ali. É a forma de libertação que eu estava falando assim. Você pode tirar meleque durante o almoço, a meleque no nariz e pôr debaixo da mesa. Todo mundo faz isso, é normal. Hoje é nojento. A cura vem mediante a confissão. Forçou. Mas eu penso que a cura vem mediante. Nós estamos voltando para o assunto, perdão. Só que no meio da elite, se a gente falar assim, Tô pegando na fale isso não, que isso é escândalo. Às vezes você está querendo dizer para ele, olha, eu fui isso aí, eu tenho uma luta com isso aqui, eu preciso de ajuda nisso aqui. Mas se você falar, praticamente eles falam, vai ficar lá na porta. Vai ficar lá na porta. Não, o meio da elite não admite que você fale. Que você foi, que você ainda é, ou você tem resto dele. Que teve defeito, né? Ele não admite. Ele não admite. A maioria, por isso é que às vezes acontece o fato de muito assim, eu não falo, se eu falar, não vai subir em cima do que vai acabar com a minha vida. Não fala. Acaba ficando. Mas isso é uma coisa bem pessoal também. Eu penso assim, vou usar um exemplo do pastor do Sr. José Amâncio, porque às vezes ninguém está tão preocupado com o que a pessoa foi ou deixou de ser, né? Às vezes a própria pessoa está preocupada. Estar, né? Às vezes a pessoa que está preocupada em, não, será que essa pessoa sabe o que eu já fui ou o que eu já fiz? E isso não vai fazer diferença, né? A igreja, a nova criatura, é assim que a Bíblia nos ensina. E não tem ninguém que foi tão perfeito. Assim a ponto de não. Não tem esse tipo de comparação. Todos nós viemos do mesmo lixo, né? Exatamente aquele versículo, né? Tirou do monturo do lixo, passou Uns estavam menos sujos, uns outros mais sujos, mas estava sujo, tá? Outros passou criolina. Todo mundo igual. Um sai com a aguinha, outros precisam de escova de aço. Existe o fator eclesiástico também, o doutrinário que você fala. Que às vezes uma coisa não é verdade, pelo menos não é a verdade de hoje, mas a pessoa tanto fala que você acaba acreditando. Aí não, aí É o que nós estamos falando aqui. E a maioria dentro das bios estão sendo. O pastor vai ler isso aí. Uma questão doutrinária não pode ter tolerância. Não pode ter tolerância. Porque é o mais grave, né? Isso. Existe o mal moral, E por isso muitas vezes, eu estou falando com experiências que eu tive no passado, sou taxado de radical e de. Mas tem que ser. Com relação à palavra de Deus. Tem que ser. Já fui chamado de idiota por ensinar a palavra de Deus. Assim, nós podemos ganhar muito dinheiro nessa questão, deixa a Bíblia de lado, vamos fazer outras coisas. Ela é testemunha dentro da minha casa, na minha mesa. Eu pessoalmente só cheguei na hora exata para a visão de Deus para tirar o pastor Marco de uma ameaça dessa. O cara meu só quer bater nele, porque não tem aceitar. Pois é. Vender a fé é o pior negócio que você pode fazer, que dali para frente tudo vai deteriorar. Mas existe o mal moral, o mal eclesiástico, o mal doutrinário. Para o moral existe solução, para os outros existe separação, você se afasta. Não tenta consertar, não tem solução, é só com o tempo. Né? Mas para o mal moral existe solução. Ou corrige
ou excomunga. Isso é ensinado em Mateus 18, um contexto de perdão. Qual que é o maior no reino do céu? O maior é o que se fizer menor. Igual essa criança. Que vai ter tropeço? Bom dia. Que vai ter tropeço? Vai ter. Mas ai daquele que causa o tropeço. De quem vier, né? Mas ainda que cause o tropeço, eu largo 99 no aprisco e vou atrás. Aí ele fala, olha, é assim que se trata um irmão culpado. Aí o miolo, o core, o centro desse ensino está aqui nos versículos 15 a 20 de Mateus 18. Como se trata o irmão culpado? Eu sempre fiquei muito abismado com essa passagem, porque o livro de Mateus é um contexto judaico. É um livro escrito por um judeu para os judeus, para mostrar que Jesus é o Messias dos judeus. E ele só fala do reino e trata do reino e a apresentação do reino e a progressividade da apresentação do reino e o credenciamento messiânico. Não é, Rafael, que nós estudamos? Aí, de repente, ele fala em igreja, pela primeira vez, lá em Mateus 18. Tem quem creia que a igreja começou em Adão. Outros creem que começou com Abraão. Tem gente que começou com Moisés, mas isso é um erro. Quando Jesus estava aqui na terra, a igreja ainda não existia. Porque o verbo está no futuro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É o que ia começar lá em Pentecostes. Apesar de ter citado aqui Mateus 18, só lá na frente que iniciou. Sim. Ele alude pela primeira vez esse assunto de igreja lá em Mateus 16. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não tocou mais nesse assunto em nenhum momento até Pentecostes, quando a igreja efetivamente foi formada, exceto esse contexto. É um texto que sempre me incomodou. Já deu vontade de recortar ele assim, e colar ele em outro lugar. Porque dentro da lógica do casamento, eu sempre achei que o Espírito Santo não deveria ter colocado esse texto aqui. Mas ele tem um porquê de ter colocado esse texto aqui, que é exatamente para destacar. Nem existe a igreja, eles não têm a mínima noção do que é a igreja. Já viu assim, quando você é tão ignorante no assunto, que o doutor fala um negócio, você nem não comenta nada para não expor a sua ignorância? Você finge que nem ouviu. Se fosse um texto das cartas de Paulo, ia cair muito. Assim. Mas aí ele fala de igreja aqui, porque ele fala assim, e se ele não o atender, lá no 17, diz-os a igreja, os apóstolos vão ouvir igreja. Que papo é esse de Equicaléu? Não, é melhor nem tocar no assunto. É ignorante mesmo. Vamos render um assunto que a gente não tem base para discutir com ele. Como diz o Cliff, ninguém quer passar vergonha, então nós vamos passar vergonha. Mas ele, totalmente fora assim, de um contexto judaico, ele vem falar em como se trata o irmão que pisou na bola dentro da igreja, dada a importância de que isso aconteça. É alguém que praticou algum tipo de mal, moral, imoral ou amoral, e existe um tratamento para ele. Ele explica lá, você chama ele, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, beleza. Então, seu irmão, eu sei que não é da minha conta, mas o Espírito está me constrangendo aqui, eu também sou pastor, eu que te lidero. Tá meio esquisito, estranho, você não acha, não? Perdão aí. Vamos ajoelhar junto aqui, vamos pedir, vamos pedir. Engraçado. Eu acho fantástico como o Espírito Santo trabalha, porque essa é a pregação de hoje, sobre suportar uns aos outros, de Colossenses. No grego é carregar mesmo. É de cavalinho, você faz papel de anticristo. Né? Você pode subir aí, mulher, né? A mulher lá da quadra 17. Eu sou sua mula, né? Você carrega o outro mesmo, você faz papel de boi. Boi da cara preta. Mas se ele não ouvir, ele não. Hoje que eu estou certo. Não vou mudar isso daqui não. Eu conversei ali com não sei o quê. E com amor eu tentei consertar esse negócio. Tem que falar baixinho para não me esparramar, né? Tentei consertar esse negócio, não quer me ouvir não. Vão lá comigo, que às vezes ele escuta nós dois. Aí chega o irmão tal, com o irmão Amâncio, né? O maior carinho, com o irmão. Eu ajeitei esse negócio aí. Se você saca um pouquinho de fermento, vai levedar a massa inteira, você vai virar moda aqui dentro da igreja. Até 2 mulheres, tudo bem, mas 3, pega mal. Pega mal dentro da igreja você ter 3 esposas. Tá?
Você sabe que a nossa sociedade só permite duas, né? A matriz é a filial, a filial 2, é ruim. Aí o irmão falou, vocês estão certos, irmão, vamos ajoelhar aqui para confessar, beleza, consertou, bola para frente. Não abro mão. Eu acho que o meu ponto de vista, igual a gente ficou conversando. Aliás, eu estou elegendo a quarta. Outro dia a gente estava conversando com o Clique ali sobre o que acontece nas igrejas, né? Tem igreja que, porque não está escrito, faz, né? Ele vai pela cláusula ausente. Não, já que não falou, não tomarás guaratom, então vão tomar, não tem problema. Mas e tem o outro caso também, que é o caso exatamente porque, agora eu não lembro como é que foi a conversa, mas é tipo assim, a gente coloca Deus na sinuca, né? Porque ele falou, então eu dou um jeito de fazer o que não está falado, mas porque não falou, eu vou fazer porque não tem a presença do que precisa ser falado. Mas ele citou até as igrejas aí. Aí, irmão, não, na Bíblia não fala nada sobre isso. Não, mas tem um princípio, irmão. É muito específico, mas tem um princípio. A gente sabe, a Espírito Santo. Não, quer saber o negócio? Some da minha igreja. Vai embora daqui. Põe pra fora. Aí você excomunga. Não, mas antes você tem que ter lógico. Tem outro passo. Depois disso tem outro passo. Tem o terceiro passo. Aqui em Mateus 18. Eu estou comendo esse aí. Primeiro você tenta sozinho. Depois você leva o irmão. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Se ouviu na primeira, o seu sozinha, né, ela, como é que fala a palavra? Exortando, né? Exortar significa no grego colocar o braço do lado e dar um conselho, né? Você põe a mão no ombro, vamos conversar aqui. Funcionou, beleza. Não funcionou, chama o outro irmão. Funcionou, beleza. Não funcionou. O negócio é o seguinte, ó. Esse safado aqui, ó. Esse safado aqui, eu já tentei, eu também chamei o irmão ali, tentamos, ele não quer não, vamos pôr esse trem pra fora. Última chance, vai consertar ou não vai? Vou, irmão, perdão, Ito, beleza. Não, mas... Restaurar comendo, não vou não, você sabe. Tá fazendo uma... Você é um gentil publicano, retira-se. Tá fazendo a porta da casa é a saída da serventia. A porta da rua é a serventia. Só que a gente nunca vai usar essas palavras. Não, claro, eu sei, porque eu gosto... pastor já falando, como diz o... Não, mas nesse caso específico que nós Não, chega e expõe a situação para a igreja. Nesse caso específico, pode usar a palavra safado, que vem de Sáfades, que é lá da ilha de Safo, que era um lugar de promiscuidade, que é o cara das 3 mulheres. Mas no português tem um sentido muito ruim e aí você cria mais barreiras com o irmão. Não, mas eu estou falando no sentido de está exagerando. Não, mas isso é a didática. O Rafa até falou, eu gosto quando você exagera, porque o trem fica. Eu estou querendo dizer aqui... Ele exagerou até no que eu falei. Essa parte do final que ele disse tão forte, e que às vezes pode até acontecer, o que ela não pode acontecer é no princípio. Porque mas quando é a palavra, o Senhor falou que vai acontecer, vai. Eu já endureci, num caso endureci, porque a pessoa chegou perto de mim e não usou o sistema de Cristo. Eu não sei fazer assim, eu não faço. Você é um safado, rapaz, você tem vergonha. Você não é. Me escolha. E aí isso aí ele me elevou a um ponto de endurecer. Acabou com o senhor antes de entrar com os processos certinhos. Então, não, você tem que chegar com mansidão. Porque Cristo e a Bíblia diz assim, rogo. Porque muitas das vezes o que faz a gente ceder não é tanto o que está escrito, às vezes é a humildade de quem vem tratar com a gente. Esse é o ponto de partida, é igual você falou no início, quando o pessoal vinha atacar Jesus. Que é primeiro, você falava que Jesus... que é 2 Timóteo 2, 24. É necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim que deve ser brando para com todos, apto para instruir, disciplinando com mansidão os que se opõem. É esse que é o espírito. Você vai na boa. Então, o princípio, aí ao ponto de chegar e expor para a igreja, ó gente, esse irmão, infelizmente, foi o que não aconteceu em 1 Coríntios 5, que Paulo chamou a atenção. Ó, vocês estão soberbos, você sabe o jovem que tem relação com a sua própria madrasta, a igreja sabe toda e ninguém tomou uma posição. Tira esse fermento velho do nosso meio, eles estão vazedando. Põe ele para fora. Né, já trataram com ele, já passaram os processos, ele foi para fora para que Satanás acabe com o seu corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então tem um processo que é levado, mas nós não podemos ser negligentes. Mas assim, quando você está dentro de uma situação na igreja, como pastor, e tem você está conhecendo as ovelhas, você está conhecendo os irmãos,
E aí, de repente, alguém chega para você e fala assim, ó, fulano, fulano de tal tá andando contrário. A gente vai lá e conversa com o irmão. Se o irmão ouve, a gente ganhou o irmão. Não é isso que a gente faz? Não, mas né? não é... É isso, mas eu tô falando assim, não porque você escuta, porque fofoca chega toda hora, claro, se a gente for dar ouvida claro, pra fofoca. Não, isso não no sentido de fofoca, no sentido de que a gente vê e disserem alguma coisa que o irmão está dando contrário, você vai lá e cita com o irmão. Mas enquanto o pastor não sabe, o pastor não está omisso, o pastor não sabe. Sim, claro, foi falado eu não sou, o pastor não é Deus. Né? O pastor, ele está recebendo... Ele é embaixador de Cristo, ele está de acordo com o Espírito Santo de Deus, porque talvez um irmão, uma irmã está na igreja e tenha andado por caminhos diferentes, mas o fato é que Deus está trabalhando naquela vida. Então, se o pastor chega naquele momento e tenta resolver um problema que Deus não mandou resolver naquele momento, ele vai criar problema para aquela pessoa que está recebendo de Deus e está sendo tratado por Deus primeiro. E quando a pessoa é tratada primeiro por Deus, quando o pastor chega, algo flui, as coisas acontecem, aí é o perdão, aí a libertação. Que é o contexto do Mateus 18. Exatamente. Tanto é que esse contexto fecha, para você acabar de fechar o contexto, que vai acontecer, vai, viu, irmão? Jesus falou, vai ter tropeço. Mas se tiver, essa pessoa não deixou de ser importante para mim, não estou lá com 99 e vou atrás. E ele ensina como é que perdoa aqui no miolão do assunto que nós vimos, que é o contexto do 15 ao 20. Aí o Pedrão, como disse o Cliff, né? Todo mundo sabe quem é ele. Ele fala, beleza, tá, então o senhor está falando que tem que perdoar. Mas isso aí tem limite. Quantas vezes? 70 vezes 7, tá bom, Pedro. 490 vezes o mesmo problema. Por quê? Aí dentro desse mesmo contexto ele vem com a parábola do credor. O cara que teve a dívida de 20, isso, palavras do pastor Geraldo, ele que fez a conversão aqui, eu confiei, anotei. O cara teve uma dívida de 22 milhões perdoada e não quis perdoar uma agora dívida de aumentou, 40 reais. que é 9 milhões e 600 mil dólares. Então está mais ou menos uns 25 milhões agora. De reais. Porque tem inflação. O dólar, não é inflação, porque o dólar aumentou. Pois é, mas é por causa da economia. Mas seria algo Esse valor está em dólar. O rapaz teve uma dívida de 20 milhões, vamos arredondar para baixo para não mentir, né? De 20 milhões perdoado e não quis perdoar uma dívida de 40 reais. 40 reais. Então é um contexto de perdão. Então, para o mal moral existe solução. Nós vamos ver no nosso próximo encontro, que já para o mal doutrinário e para o mal eclesiástico não tem solução. A única solução é não tenha contato. Lembra lá? Alguém vem na sua porta, segundo João 2, de 9 a 11. Se alguém vem ter convosco que não traz essa sã doutrina, nem o recebais, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Nem é o mesmo princípio do fermento. E no caso do mal eclesiástico, se você está lá, o Espírito Santo te abre o olho para ver a gravidade do trem. Sai. Isso é algo que era sai dela, povo isso, exatamente. Isso era ensinado lá no Velho Testamento, em Isaías e Jeremias. Sai do meio dos caldeus, que eu vou descer a ripa aí. E se você tiver, você vai levar na orelha também. E em Apocalipse, no Novo Testamento, também é repetido. Sai dela. Beleza, você nasceu de novo, o Espírito Santo trabalhou através das Escrituras, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Foi o caso do Lutero. O Espírito Santo trabalhou através de Romanos, o justo viverá pela fé. Falei, engraçado, o que está acontecendo dentro dessa estrutura eclesiástica na qual eu estou inserido não está de acordo com a palavra. Ele saiu. Ele tentou consertar, não adianta tentar consertar. Ele até pregou 95 consertos necessários, mas o pessoal não aceitou, não vai mudar, a estrutura não muda. O status quo é imexível. Você tem que sair. Não tem. Se você notou, essa igreja está fora da palavra de Deus. Ela está totalmente equivocada. Ela está andando na contramão da doutrina. Discutir é besteira, não vai mudar. Sai. Sair dela, povo meu. Para que você não seja participante. É o mesmo princípio da identificação, da associação e da participação. Amém? Vamos encerrar?